Saudações, meus irmãos. Estamos aqui novamente para conversar sobre transição planetária. Agora a gente vai para a parte 6, uma parte no qual a gente vai tratar sobre algumas profecias. Nostradamus, a Bíblia, Velho e Novo Testamento, e Chico Xavier, Parravicini, Edgar Cayce. Então, aquilo que os profetas falaram há tempos atrás vem se concretizando e a gente vem aí todos os dias, nos deparando com essa realidade. Então vamos lá, vamos continuar nosso estudo sobre a transição planetária. Algumas profecias e o Velho Testamento. Há uma certa semelhança entre o que fala o Velho Testamento e Nostradamus. Tais profecias são corroboradas pelo que se pode ver nos livros espiritualistas. Então, quem foi Michel de Nostradamus? Foi um francês que viveu ali por volta do século XV. Mais especificamente, ele teria morrido em 1566. Então ele foi médico, ele estudava alquimia e ele tem supostamente essas visões proféticas, e auxiliava ali vários nobres daquela época. Então, eu separei aqui algumas passagens, algumas das suas famosas centúrias. Então diz o seguinte, a primeira: e há um eclipse do Sol, sucederá o mais escuro e o mais tenebroso, verão que jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo, e de lá até esses dias. E isto será no mês de outubro, quando uma grande translação se produzirá, de tal modo que julgarão a terra fora da órbita, abismada em trevas eternas. Mais uma aqui, Sob o esplendor estará oculta uma forma. Esse acontecimento causará um forte brilho, e por trás disso estará escondida uma forma não definida. E a terceira, vejam só: quando o sol ficar completamente eclipsado, um monstro será visto em pleno dia, mas o interpretarão de outra forma. Não serão tomados cuidados, ninguém irá prevê-lo. Então nós tradamos aí Centúria 3, quadra 34. Então o que diz aí a Bíblia, sobre essas possíveis catástrofes que acontecerão no futuro, Então tá lá: o sol converter-se-á em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Livro de Joel. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. A terra está de todo quebrantada, ela se move totalmente com violência. A terra cambaleia como um bêbado, e balanceia como um rei de dormir. Então são previsões muito fortes e que realmente mostram algo grandioso para o futuro, meus irmãos? Então, o que a gente tem para dizer sobre isso? Que, novamente, as profecias elas servem como um aviso de que algo está para acontecer se a humanidade não
mudar a sua forma de agir, o seu comportamento, deixar de ser desumana muitas vezes com as guerras, enfim. Jesus falava que o amor ele cobre uma multidão de pecados, né? Então, se todos nós começássemos a nos amar, né, como irmãos, talvez isso tudo poderia ser evitado, né? Mas então existe duas formas de se aprender: ou através do amor ou através da dor. Então a humanidade ela tem o livre arbítrio para escolher de qual forma deseja aprender, né? Se é por meio da dor ou do amor. Então tem mais algumas profecias que são bem interessantes. Então Nostradamus diz o seguinte na Centúria 2, quadra 43: aparecerá no céu do norte um grande cometa. A lua, devido a um novo corpo celeste, aproximar-se-á da Terra, e seu disco aparecerá 11 vezes maior que o Sol, o que provocará maiores mares e inundações. Então, as profecias de Nostradamus terminam aqui, mas eu separei também alguns trechos bíblicos, né? Passagens bíblicas que estão mais ou menos nessa linha que Nostradamus previa. Então, em Mateus 24 diz o seguinte: o Cristo Jesus disse: quando virdes o abominável devastador, que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o que lê entenda. Então os que se acham na Judéia fujam para os montes. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte estará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Então, meus amigos, são previsões sinistras, né? Como a gente pode ver, e a gente tem que tentar fazer a reforma íntima. Isso é o mais importante. Vou continuar com os textos para a gente não se estender muito. Lucas 21. E haverá sinais no sol, na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Procurai o que faz o 7 estrela e o Órion, se torna a densa treva de manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é seu nome. Então, claro que tudo isso pode ser evitado. Como o próprio Nostradamus diz, ele continua: bilhões vão morrer, mas 1/3 da humanidade talvez sobreviverá e repovoará o planeta, e a terra viverá em paz pelo resto de seus dias.
Isso se os seres humanos seguirem os ditames da harmonia espiritual. Então a transição planetária, ela tem que acontecer, porém cabe a nós que isso seja abreviado, seja menos doloroso, pois a humanidade, através da força do amor ao próximo, pode aliviar esse porvir, né? Então, meus irmãos, chegamos ao próximo slide, onde tenho 3 vídeos para exibir para vocês. Um trata do Edgar Cayce, um profeta americano, e na verdade ele foi um paranormal americano. Teria canalizado respostas para as questões que tratam sobre a espiritualidade, imortalidade, reencarnação, saúde, dentre outras. Nasceu em 1877 e morreu em 1945. Fez um grande trabalho social também. Construiu um hospital ali para atender a população mais pobre. Essa era o sonho dele. E tem o Benjamin Solari Parravitini. Esse médium, ele é pouco conhecido. Ele foi um médium argentino e fez também previsões bem interessantes. E a diferença é que ele também fazia desenhos sobre suas profecias, né? E tem também um alto grau de acerto, conforme vocês vão ver aí no vídeo. Então, um pouco da história dele. Benjamin Solari Parravitini, ao longo de sua vida, dedicou-se à pintura, com grande sucesso. Ele veio para expor no salão da Associação Amigos da Arte. Em seguida, recebeu felicitações do presidente Marcelo de Alvear. Bom, ali fala que foi uma amostra em Buenos Aires, mas enfim. Chico Xavier dispensa apresentações, vocês conhecem, né? Nosso médium brasileiro, que também fez previsões bem interessantes, inclusive para esse ano, né? 2019, a famosa data limite, que a gente vai descobrir esse ano se vai se concretizar essas profecias, supostas profecias do Chico Xavier, porque não saiu da boca dele, né? Não tem provas de que ele teria feito essas previsões, mas quem divulgou essas previsões foi o Geraldo Lemos, um amigo muito próximo, né, do Chico. E são bem interessantes também essas previsões, que vocês vão ver aí nos vídeos. Vamos ver quantos dá para a gente exibir aí. Se não der para exibir tudo hoje, a gente exibe aí no próximo vídeo. Mas há um homem cujos talentos proféticos assombram até mesmo os céticos mais renitentes. Ele completou apenas a 8ª série, mas revelou segredos do passado desconhecidos pelos historiadores. Previu guerras, diagnosticou e curou doenças e viu mudanças em nosso planeta que só poderiam ter sido descritas por cientistas. E tudo isso dormindo. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Cayce teve a assombrosa capacidade de entrar em transe e dar às pessoas informações detalhadas a respeito de qualquer coisa que lhe perguntassem sobre o presente, o passado ou o futuro. Edgar Cayce is probably the most profoundly important clairvoyant of all time. He was clearly the most gifted psychic of the 20th century. Ele previu a Segunda Guerra Mundial, as mortes de presidentes, o futuro da medicina e diagnosticou doenças enquanto dormia.
14.306 de suas leituras estão arquivadas e catalogadas na Associação para Pesquisa e Iluminação em Virginia Beach, no estado da Virgínia. Quando o menino Edgar tinha visões quando se sentava nos bosques lendo a Bíblia. Após seu avô afogar-se no lago da fazenda, Casey disse vê-lo nos arredores. Tinha também a estranha capacidade de decorar livros inteiros quando dormia sobre eles. Pessoas brilhantes também o procuraram. Thomas Edison received readings on the nature of electricity. Woodrow Wilson, President of the United States, who was suffering from a heart condition. We know that George Gershwin received readings. We know that Nelson Rockefeller received readings. Casey também foi o primeiro a prever a Segunda Guerra Mundial. In 1935, Edgar Casey was giving a reading to a 29-year-old freight agent, and the individual wanted to know about affairs of an international nature. Casey predicted that there would be an alliance between the Austrians, the Germans, and the Japanese. He says in the reading, and unless there is interference from the divine, the whole world will be set on fire. In 1935, no one had any idea that any of this was about to happen. A Liga das Nações ainda era atuante e outra guerra parecia implausível. Edgar Casey seems to have had a psychic sensitivity to the coming of World War II. There were certainly things in the news that were the clouds of this coming war, but he targeted the time in which it might begin to occur and even its end, and many of the dynamics that went on during those war years. He's not a Republican or a Democrat. He wasn't trying to advocate any particular political agenda, but he clearly had a moral sense about something that needed to be achieved if we were to fulfill our destiny as a nation. As visões de Casey sobre agitações civis, guerra ou medicina teriam se perdido se não fosse por Gladys Davis, uma jovem taquígrafa contratada a partir de 1923 para registrar tudo o que fosse dito em transe. She was much more than a stenographer. She really completed the work. And it's because of Gladys Davis that we have the readings today. I felt an instant attraction to this man. I just trusted him. One day during a reading, he said a string of words, so I was wondering whether I should put a dash or comma or just how to word this. And over there asleep on the couch, his eyes closed, he said, put a comma between these. After she took the reading, she then typed it up into a copy that she would send to the person who had the reading. In the interest of confidentiality, all the names of the people having readings were removed and numbers were inserted. Não fazia diferença para Casey se os clientes eram pobres ou poderosos. Não cobrava pelas respostas, mas aceitava doações, uma decisão que afetou bastante sua família. We struggled financially, yes, all the time. My mother was frequently wondering what she was going to buy for groceries next week, because if he got 2 or 3 readings in a row and he had a little money, he'd buy a load of topsoil for the garden, or he'd buy a new fruit tree. I think my father gave these readings because he felt it helped people, and that's what he wanted to do. O sonho de Casey era abrir um hospital em que os pacientes pudessem receber os tratamentos que ele prescrevia em transe. Em 1925, ele se mudou para Virginia Beach e 3 anos depois abriu o hospital, que foi fechado em 1931 devido à depressão. Durante 43 anos de sua vida, Edgar Casey deitou-se em um divã, colocou as mãos sobre o plexo solar e caiu em transe autoinduzido. Nesse estado, ele viajava pelo espaço e tempo, prevendo guerras, diagnosticando doenças e, em algumas de suas leituras mais intrigantes, reescrevendo a história. Na verdade, Casey sugeriu que, com prática, todos poderíamos fazer o que ele fazia. Não acredito que haja alguém sem a capacidade que tem. Bastaria dispor-se a deixar de lado o interesse pessoal para desenvolver essas capacidades. Casey conseguiu descrever onde obtinha informações durante o transe. Ele disse que vinham da mente subconsciente da pessoa para quem fazia a leitura, que lia os registros akáshicos, uma fonte universal de conhecimento que contém todo o passado, o presente e o futuro possível da humanidade. Edgar Casey said, ultimately,
when you view it from the highest dimension, there is no time and no space. There is no future and no past. It all is occurring in one fascinating moment of expression, but time is an illusion that has purpose. As leituras de Cayce também sugerem que podemos influenciar o futuro. Outro grande profeta, Nostradamus, também pensava assim. Edgar Cayce and Nostradamus both shared the belief that the future was malleable, changeable. It's also true that if you're a prophet, you're also a propagandist. You're trying to persuade, often, the future to change. Por que Cayce ia querer que o futuro mudasse? Que profecias desastrosas ele fez para o novo milênio? Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions, something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine. Nostradamus, os maias, os profetas e as tradições proféticas de todo o mundo alertaram para mudanças cataclísmicas que estão por ocorrer. The ancient Mayans had a sense that there would come a time, about in these times in which we're living now, that would include tremendous destruction. They speak about the day of the withered fruit and the great tempest, things that sound rather scary. Os Hopis falaram da morte de árvores e de mudanças climáticas intensas que trarão o grande dia da purificação. Nostradamus falou de mortos saindo dos túmulos. E Mãe Shipton alerta. Tempestades farão o mar rugir, tudo vai morrer e nascerá um novo mundo. As profecias de Cayce para o novo milênio são tão terríveis quanto as de todos os profetas que o precederam. Edgar Cayce made some extraordinary and spectacular earth change predictions. Probably the biggest one was that the rotational axis of the earth would change. And that's something that would be catastrophic, probably even beyond what we could imagine if that took place literally. If the tilt axis of the Earth shifted slightly, the entire mass of the Earth would have to reconfigure itself. It would shift ocean basins, it would shift where valleys are, where mountains are. Algumas visões de Cayce sobre o futuro são aterrorizantes. He speaks of Japan going into the ocean, inundations for southeastern United States, perhaps in a very slow way, but a permanent kind of inundation. Ele também disse que a costa leste não seria poupada. Partes da atual costa leste de Nova York, ou a própria cidade de Nova York, desaparecerão. E isso ocorrerá em outra geração. Partes do sul da Carolina e da Geórgia desaparecerão. E isso acontecerá muito antes. He also suggests that Europe would change either geologically or climatologically in the twinkling of an eye. Cayce actually foresaw these as part of the shifting of the poles. He stated that the Great Lakes would flow down through the Mississippi Valley system and from there flow right into the Gulf. Cayce, que nada sabia sobre placas tectônicas, disse que sinais de dentro da Terra nos alertariam da mudança dos polos. The most dramatic predictions that Edgar Cayce made is that there would be the onset of major earth changes that would escalate in activity from 1958 on through 1998. From that period on, these trends, they would escalate again. Then we would know that the pole shift was coming. Haverá agitações no Ártico e na Antártida que provocarão erupções vulcânicas nas áreas tórridas. Começarão em 1958 e em 1998. Volcanic activity events are increasing. Torrid zone activity has increased along with general world increase by something like 500% in the last 50 years. Cayce também previu mais tempestades violentas e terremotos nesse período. Nos últimos 10 anos, os furacões no Atlântico estiveram em seu nível mais elevado. E muitos terremotos foram detectados em todo o mundo. Em 1999, pesquisadores alemães mediram mais de 200 terremotos acima do Círculo Ártico em 7 meses. Será que Cayce, Shipton, Nostradamus, os Maias e os Hopis leram o mesmo livro de profecias? People from different cultures seem to have been able to tune into a kind of universal mind. At the same level that Nostradamus and Edgar Cayce seem to have been able to tune into also.
O mundo que conhecemos irá terminar? Some disaster with our skies, with our crops, with our rising oceans, they all can basically agree on that. They may emphasize one aspect more than others, but they all share the fact that we are entering a period of evolutionary crisis. Bom, meus irmãos, conforme vocês viram no vídeo de Edgar Cayce, falava sobre grandes transformações que a gente iria passar, que a gente já está passando. Então ele está, suas previsões estão em sintonia com Nostradamus. Nostradamus está em sintonia com as profecias da Bíblia. E Edgar Cayce, vocês viram no vídeo que também o Scopy tinha suas profecias, os maias também tinham, outros profetas também, né, que ele citou ali, fizeram também essas previsões, e a gente percebe que isso tudo está acontecendo. As notícias elas estão pipocando o tempo todo da mudança do polo magnético da Terra, da mudança do eixo da Terra. De fato, tem um aumento na quantidade de terremotos, de vulcões também. Enfim, essas previsões, claro, o programa coloca de uma forma meio sensacionalista e coloca uma música tenebrosa ali, dá um certo receio, um certo medo, mas isso tudo na verdade é para trazer a reflexão para as pessoas, né, de que é um momento dessa mudança interna, da gente rever as prioridades, passar a olhar um pouco mais para dentro, porque claro que isso tudo traz grande dor, grande sofrimento, mas o sofrimento maior é essa humanidade continuar da mesma forma, né? E se continua da mesma forma, que futuro que nós teremos, com risco de novos conflitos mundiais, com degradação do meio ambiente, destruição da natureza, destruição aí da fauna e da flora. Enfim, a humanidade, de fato, Deus, é claro que ele não castiga, isso tudo é a consequência do próprio ato, né, humano, que visa só o seu benefício próprio, né? A maioria das pessoas, né, os poderosos, não pensam no malefício que eles trazem, né, para a natureza. A gente viu o rompimento aí da barragem da Vale, segundo a destruição daquela riqueza ali, né? Rio poluído, vidas perdidas, animais mortos, tudo em nome do lucro, uma minoria que ganha ali bilhões, né? O lucro da Vale do Rio Doce é gigantesco, né? Enfim, então é isso. A natureza, o universo, ele acha uma forma de reequilibrar as coisas. Senão o homem ele se autodestrói e destrói tudo à sua volta, nessa humanidade. Então, através desse choque, através dessas provações, o ser humano ele vai ser obrigado a mudar a sua forma de enxergar as coisas. Então é isso que acontece.
Então você viu que as profecias elas podem ser mudadas e que o profeta ele acessa uma probabilidade, né, daquilo se efetuar. Ele acessa, ele está fora, ele enxerga com os olhos espirituais. Então, o espírito ele está fora do espaço-tempo, por isso ele consegue acessar essas informações. Então vocês vão ver Benjamin Solari Parravitini, que entrava também num transe e começava a desenhar formas, escrever coisas que vocês vão ver que se concretizam, né? Ele acessa essa onda de possibilidade segundo a trajetória que foi tomada aí pela humanidade. Então, a gente é regido pela lei de causa e efeito, conforme já tinha falado antes. Por isso, é possível prever esses acontecimentos no futuro. Então, a gente já tem aí cerca de 20 minutos de vídeo. Vou ver quanto tempo tem esses 2 vídeos, para ver se dá para exibir tudo aqui para a gente. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então, foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. O Chico nos dizia, por exemplo, que eles acompanhavam a evolução da Terra, mas sempre discretamente, sem interferir diretamente, mas que eles eram muito preocupados com o arsenal nuclear de destruição em massa que nós carregamos. E que, se chamados à responsabilidade, que eles interviriam sim no caso de uma guerra nuclear, né? Para não deixar que o homem acabasse com o planeta. Em 1964, o tenente Robert Jacobs estava servindo na base da Força Aérea de Vandenberg, Califórnia. Ele estava encarregado de registrar em filme os testes realizados pelo Atlas F e os mísseis Minuteman, ambos sistemas de lançamento de armas nucleares. Meu cabelo se eriça só de pensar nisso, só de lembrar aquele dia. Eu vi algo que era tão estranho que mudou minha vida, meu modo de ver o universo, meu lugar e o nosso lugar nele. Quando você lança uma peça de equipamento de 4 a 5 milhões de dólares e essa peça explode, a quase 300 metros fora do ponto, você quer saber, acima de tudo, por que explodiu. Minha tarefa era tirar fotos com câmeras em 40 posições diferentes para cada lançamento. A maior lente que tínhamos em nosso M45 possuía 4 metros. Esse telescópio tinha um alcance focal de 300 metros. Você pode ver que era enorme mesmo. Tão grande que quando o míssil partiu de Vandenberg, o telescópio da Universidade de Boston fez um enquadramento, apenas os 3 motores traseiros num Atlas F preencheram um quadro.
Isso a uma distância de cerca de 130 milhas náuticas. O que não sabíamos é o que iríamos registrar além do míssil. O nariz do míssil se abriu. A ogiva estava quase visível. Alguma coisa cruzou o frame. O que eu via um objeto circular era um disco voador clássico e disparou uma espécie de raio contra a nossa ogiva. Você pode imaginar aquela coisa voando a milhares de milhas por hora. Aquela coisa estava voando e aí entra alguma coisa no quadro atrás dela e aparece dessa forma e dispara e continua seguindo assim e dispara contra desse jeito e volta pelo caminho que fez. O que exatamente o Major Mansman queria saber? Ele disse, o que foi aquilo? E eu disse, me parece que pegamos um OVNI. E ele disse, nunca diga isso de novo. No que diz respeito ao Tenente Jacobs, isso nunca aconteceu. Me fizeram jurar silêncio. Esse é o filme real feito pela unidade de Jacobs e recentemente descoberto em seu arquivo. A Força Aérea não vai gostar deste filme, mas não há nada que eles possam fazer, pois existe o documento ao telescópio e as pessoas que estavam lá, inclusive eu. Quando nós tivemos acesso a isso, e ao grau de devastação que isso é capaz de proporcionar, as civilizações que já vinham nos observando há muito tempo, vieram com muito mais intensidade. E não raramente ao longo da história, sempre que houve um experimento atômico, o desenvolvimento de uma arma, a explosão de um teste, ou a construção de uma usina nuclear, ou aonde são aguardados os mísseis nucleares, os discos voadores estão ali presentes, inquestionavelmente, invariavelmente e recorrentemente. Então, se a gente chegar em 2019 em paz, que é o grande objetivo, né, de todos nós, vencer esse período com tranquilidade, com respeito mútuo entre as nações, entre as famílias, quebrando as barreiras de preconceito, os muros da separatividade, né? Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e, como o Chico me disse, essas transformações trariam conhecimentos, trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbes planetários. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos. E pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar, ele só nos traria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada a posteriori. Então, meus irmãos, vocês viram que Chico Xavier ele trouxe essa mensagem de esperança para a humanidade, mas também uma mensagem de alerta, né? Então, segundo essa suposta data limite, ele coloca que se a humanidade não entrasse aí nessa terceira guerra, a gente iria passar por grandes transformações benéficas, né? É uma meio a esse enxurrada de previsões negativas. Essa é uma positiva, porque mesmo depois de passar, né, por grandes catástrofes, iria aí uma união, né, uma concórdia entre as nações, e a gente ia colher muitos frutos, né, dessa transformação. Falei do Chico Xavier primeiro porque do Solari Parravicini é mais longo o vídeo,
e achei melhor ficar para o próximo vídeo para não se estender muito. Então no próximo a gente vai ver ali o vídeo do Parravicini, que também é bem interessante. Ele previu aí os 2 papas, né? Que a Igreja Católica teria 2 papas. Um é Papa Emérito, que renuncia, né, papado, e que o Papa seria argentino, por incrível que pareça, ele previu isso. E previu também aí o atentado às torres, né, lá em Nova York. E não tem como negar isso, porque o cara não só escrevia, mas como também desenhava. Então é isso mesmo. Vou encerrar o vídeo aqui e espero que vocês tenham gostado. E fica comigo porque tem muitas revelações ainda. Valeu? Muito obrigado por assistir. Compartilha, curte aí, se inscreve. E é isso aí. Namastê. Obrigado.